paz do Senhor para todos. Quero deixar hoje uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Palavra essa que nos alimenta todos os dias, que nos liberta, que nos traz vida e vida em abundância. Eu vou estar deixando em Gênesis 11, capítulo 11, a partir do versículo 26, que começa assim. Terá viveu 60 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Vamos repetir? Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Então, isso quer dizer que Terá era pai de Abrão, Naor e Harã. São estas gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou a Ló. Então, vamos de novo? Terá gerou Abrão, gerou seu filho do meio, Naor, e gerou Harã. Porque, cronologicamente falando, a Bíblia sempre ela cita na forma genealógica do mais velho ao mais novo. Então, aqui nós podemos entender que Abrão era o mais velho, Naor era do meio, e Harã era o mais novo. E Harã gerou a Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Nós podemos ver aqui agora, nós estamos diante de uma história de um homem que passando por um luto, porque ele perdeu o seu filho Harã, né? Abrão, Naor e Harã, seu filho mais novo, o qual tinha te dado um neto, o qual tinha Harã gerado um neto chamado Ló. Este homem, passando por luto, tristeza, perca, ele não se deixou olhar para o seu sofrimento atual. E ele foi visionário. Por quê? Porque ele resolveu sair, mover. E ele pensou, vamos todos para a terra de Canaã. Ele planejou ir para a terra de Canaã. E ali ele tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, sua nora Sarai, e foram para ali, em busca de algo melhor. Nós sabemos que quando passamos por tristezas, decepções, principalmente luto, não é fácil seguir em frente. Não é fácil traçar novos caminhos e fazer novos planejamentos. Mas aquele homem, mesmo sendo um homem que talvez não era um homem crente, né? Não era um homem, às vezes, que ouvia a voz de Deus, assim como os de antes e os depois, como Abrão ouvia a voz do Senhor, ele teve uma visão muito forte, uma visão que eu posso falar visionária, de sair do lugar, deixar a sua dor e pegar ali a sua parentela e seguir em frente para a terra de Canaã. Né? Ele poderia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ele escolheu a terra prometida, a terra que o Senhor estava com a mão sobre ela. E ao ir nesta caminhada, né, nesta viagem, ele parou numa cidade e armou a sua tenda. Ele paralisou ali, e ali ele armou a tenda numa cidade que, se nós formos pensar, será que é pura coincidência? É coincidência demais. Porque o nome da cidade era qual? Harã. O mesmo nome do seu filho que morreu, Harã. Então agora esse pai, ele para diante de uma cidade, o qual vai te fazer relembrar, recordar e voltar a viver um luto, né, uma tristeza que talvez já não ecoava tanto em sua volta, porque ele caminhava para uma terra prometida, mas agora ele está ali. Agora eu vou falar por mim, em minhas palavras. Não sei o porquê, talvez que ele resolveu parar ali, se aquela cidade, aquele nome chamou a atenção dele, e por que ele continuou ali até a sua morte, se aquilo ali foi o desfalecendo ou o deixando mais desanimado, todos os dias ouvindo o nome da cidade. Ah, mas aonde você está? Harã, relembrando o nome do seu filho, né? E ele armou sua tenda. Meu querido, o que é que eu quero te falar essa noite? Essa tarde, na verdade, está descendo para anoitecer, nessa terça-feira. Não deixe a sua dor, a sua tristeza te paralisar. Caminhe e procure caminhar para a direção certa, para Canaã. Mesmo sofrendo, passando por luta, dificuldade, saia agora dessa posição que você está. E mesmo com suas dores, mesmo doendo, saia e vai adiante da terra prometida. E quando você chegar em lugares que vai te fazer relembrar aquilo tudo que você passou, relembrar suas dores, suas feridas, seus traumas, não arme sua tenda.
Não arme sua tenda, porque é um risco. Você pode conseguir armar, você pode não conseguir mais desarmar. Então não faça isso. Seja como Terá, saia do lugar, vai adiante, mas não pare, não paralise. Nós temos que ser como Terá, mas nós não podemos paralisar na nossa dor, no lugar onde que nos lembra, nos causa a nossa dor. Entendeu? Não podemos, não sabemos o qual motivo realmente levou ele a ficar ali. Mas o Senhor, ele é um Deus tremendo. E ali, aquele homem Terá, ele morre. E ele morre, e nele morrer, Ló, filho de Arã, seu filho morto, mais uma vez vive o luto. Vive o luto pela segunda vez, aquele jovem. O pai morreu e agora o vô, que automaticamente tomou a responsabilidade de ser pai de Ló, morre também. Então agora essa responsabilidade passa para Abrão. Né? Abrão agora já olha Ló também como seu filho. Né? Aquele que seu pai o criou o neto como filho, e agora Abrão olha para ele e começa a cuidar dele. Só que eu acredito que Abrão também ali já não suportava mais, porque é muita história, é um lugar que traz mais mal recordação, porque agora é uma cidade que leva o nome de seu irmão morto, que leva o nome de um luto que o seu pai viveu e agora leva o lugar aonde o seu pai partiu. Então o Senhor fala no capítulo 12 com Abrão. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. O Senhor não disse para onde que levaria Abrão. Ele só falou: saia, que a terra eu lhe mostrarei. E o Senhor hoje manda te dizer: saia. Saia de onde você armou essa tenda, ou se sua família armou essa tenda, se seu pai, sua mãe armou essa tenda, eu não sei o que houve. Sai, não fica neste lugar paralisado, este lugar que tem te causado sofrimento, que tem te causado transferência de tudo aquilo que você passou lá atrás, desde Ur dos Caldeus até agora na cidade de Arã. Ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor só falou: saia, e ele obedeceu. E o Senhor falou: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você será bendita todas as famílias da terra. Aleluia. Abraão saiu, juntou toda a sua parentela. O Senhor falou: sai do meio da sua parentela. Mas ele levou Ló. Muitas das vezes, quantas vezes a gente não questiona? O Senhor mandou Abraão sair da sua parentela, mas ele levou Ló. Gente, como que ele não levaria Ló? Ló, seu sobrinho, perdeu o pai, perdeu o avô. Abraão olhava Ló como filho. Não tinha como. Tem circunstâncias na vida da gente que não tem como. Então não devemos julgar as circunstâncias do outro. Porque só ele e o Senhor sabem. Mas não vamos enfatizar nisso. Eu quero dizer o seguinte. Mais pra frente, fala no capítulo 12, no versículo 4. No versículo 5, a parte B. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O Senhor não falou para Abrão aonde que estariam levando, que terra. E o Senhor o fez chegar na terra de Canaã. A terra que o seu pai fez o percurso de meio caminho andado para Abrão. A terra que talvez, que se Deus falasse com Abrão, pega sua parentela que eu vou levar para Canaã. Talvez Abrão pensaria: meu Deus, para Canaã não. Porque foi indo para Canaã que eu vi meu pai passar uma caminhada sofrendo, parar na cidade que lembrava o nome do meu irmão, viver o seu luto ali, reviver o seu luto, sofrer, indo para ir para essa terra que não conseguimos chegar, que ficamos paralisados. Mas o Senhor, ele é um Deus de estratégia, e ele falou: sai da sua parentela que eu te mostrarei a terra. A mesma coisa o Senhor faz conosco. Mas sabe onde que está o problema? Que nós duvidamos. Nós queremos somente prosseguir quando nós temos a certeza que nós teremos a vitória. Nós queremos somente ir, às vezes, para a igreja se nós tivermos a certeza que tem algo para nós lá. Nós só queremos caminhar, seguir adiante, tomar nossa família, quando nós queremos ter certeza. E nós não confiamos naquilo que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor fala que mostrarei a sua terra, era Canaã, era a terra que o pai de Abrão, já diante da sua luta, da sua tristeza, do seu luto, resolveu sair. Entendeu? Resolveu ir e resolveu prosseguir para caminhar para o melhor. Infelizmente, ele armou a tenda num lugar que talvez atrasou a sua chegada, num lugar de dor. É isso que não devemos fazer. Nós não podemos armar nossa tenda em lugares que nos fazem todos os dias voltar ao passado, relembrar tristezas, dores, decepções, traumas.
Nós não sabemos, né? O porquê que ele ficou o tanto tempo ali até sua morte. Mas ele foi um grande impasse na vida de Abrão. Um grande passo, porque ele resolveu sair. Meu querido, nós temos, se você tem filho, se você não tem filho, mas você tem uma família, você tem uma parentela, você tem alguém, dá o primeiro passo, saia, vai adiante, caminhe, procure para a terra de Canaã. Em nome de Jesus você vai chegar. E se você não chegar, assim como Terá não chegou, você deixou metade do caminho andado para a sua geração chegar à terra de Canaã. E se você não está paralisado ou está, continue ouvindo a voz do Senhor. Mesmo muitas das vezes ele não te dizendo o resultado final. Vai e confia, porque o Senhor, ele vai cumprir na sua vida. O Senhor, ele vai cumprir na sua vida. Entendeu? E assim como o Senhor fez na vida de Terá. Para mim, esse homem foi um grande homem. Ele fez um grande marco. Porque diante de um luto, a dor de perder um filho, ver um neto ali sofrendo e tendo uma responsabilidade, ele escolheu seguir para o melhor caminho. Eu sei que não é fácil escolher seguir para o melhor caminho quando estamos diante de diversidades, quando estamos diante de situações que parecem ser impossível sair dela. Ele resolveu, ele saiu. E mesmo assim, a vida o trouxe ainda para o fazer relembrar da perca daquele filho, colocando ele naquela cidade, que não era coincidência, gente, uma coincidência muito grande. Não pode ser, naquela cidade com o mesmo nome de seu filho. Mas foi ali, através dali, que começou a trajetória de Abrão e logo para frente Abraão, pai das nações. Quantos pais e mães que muitas das vezes que não foram cristãos, nossos pais, às vezes, não sei, muita gente não teve esse privilégio de nascer num lar cristão, mas que eram mulheres e homens sábios, inteligentes, inteligência emocional. Inteligência emocional, Terá tinha inteligência emocional de não se entregar à dor e deixou meio caminho andado. E ali, saindo de Ur dos Caldeus, chegando naquela cidade de Harã, ele morreu. Mas a partir dali, o Senhor fez uma grande missão na vida de Abraão. Uma grande missão. E mesmo o Senhor falando com ele, saia, só saia e vai. Eu te mostrarei o lugar. O Senhor deu aquela terra que o pai dele, um dia, diante de uma dor tão grande, estava a buscar. Meu querido, saia do lugar hoje. Confia na voz do Senhor. Saia deste lugar que está te deixando paralisado. Eu acredito que Abraão, só para a gente encerrar aqui, ele estava aflito para sair daquela terra. Uma terra onde o seu pai sofreu um luto, onde seu pai paralisou, onde seu pai relembrava, uma cidade onde lembrava o nome de seu irmão morto, uma terra onde ele perdeu o seu pai. E o Senhor foi lá e o tirou, o resgatou. O Senhor quer fazer contigo mesmo essa tarde. Essa palavra que eu deixo para o seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você quiser, você vai orar juntamente comigo agora. E nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus e amado Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, grandioso, glorioso, Deus maravilhoso. Nós estamos aqui nessa tarde de terça-feira, Senhor, praticamente já para anoitecer. Nós acabamos de ver aqui, Senhor, a história de Terá, pai de Abraão, de Naor e de Harã. Senhor, um homem o qual viveu um luto. Tomou a responsabilidade de si, de cuidar de seu sobrinho Ló, de seu neto Ló. Automaticamente, em seguida, este homem morre e agora Abrão cuida desse seu sobrinho. Senhor, que história, se for olhar, que história sofrida de perca, de responsabilidades, que nós podemos ver que hoje não muda também nas nossas vidas. Muitas das vezes nós temos percas, nós tomamos responsabilidades que não tem como nós não aceitar, mas nós pegamos. Porque o Senhor traz para nós. Papai querido, nessa tarde, assim como Terá, diante daquela dor, saiu daquela posição de sofrimento, que nós possamos hoje sair também, Senhor, e começar a caminhar para uma terra que mana leite meu. Senhor, e se no caminho, papai querido, tiver pessoas aqui hoje que está paralisado, armou a sua tenda em lugares que traz de volta dores, tristeza. Papai, vai desfazendo agora, Deus, em nome de Jesus. Papai, e se tiver pessoas aqui, Senhor, na posição que Abrão estava, Jesus, diante de tantas percas e lutas, mas ele teve, Senhor, meu Pai, ele teve, Senhor, o cuidado e o carinho e o temor de ouvir a voz do Senhor. E mesmo sem saber para onde o Senhor iria mandá-lo, ele simplesmente foi fazer o ide. Ele foi, ele aceitou. E no final, o Senhor colocou. Ele chegou na terra que mana leite mel, em Canaã, aquela terra que o pai dele tentou chegar. Senhor, que o Senhor possa fazer isso hoje nas nossas vidas, nas vidas de pessoas que estão agora desacreditados, que estão com medo, meu Pai, de estar ouvindo a voz do Senhor e fica pedindo certezas. Não, Senhor, coloca agora a fé. Meu Pai, coloca agora a fé. Coloca agora a fé. Senhor, a fé que de quando o Senhor nos fala, nós podemos crer, prosseguir e caminhar, que o Senhor irá fazer nós chegarmos no lugar onde nós teremos que chegar, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.